Deus existe. A crença que nós temos em Deus não é uma fé cega, mas ela é baseada nos indícios que podem ser encontrados tanto na Bíblia como no dia a dia. Aquilo que você pensa sobre Deus não define Deus. Aquilo que eu penso sobre Deus também não define Deus, pois somente Deus pode definir a Ele mesmo. É por isso que qualquer estudo a respeito de Deus tem que ser levado em consideração aquilo que Deus falou a respeito de si mesmo, que está revelado nas Escrituras. Nós iremos continuar com o nosso estudo Bases da Fé Cristã e hoje nós iremos falar sobre Deus. Nos vídeos anteriores nós falamos a respeito da Bíblia, das Escrituras. Hoje nós daremos início ao nosso estudo a respeito de Deus. E esse nosso estudo está sendo embasado no livro de Wayne Grudem, Bases da Fé Cristã. É um livro muito bom. Nós não iremos fazer uma exposição fiel de tudo aquilo que ele falou aqui, mas eu escolhi esse livro por conta da estrutura dele. Ele aborda assuntos que realmente é bastante relevante para que nós possamos aprender sobre a base da nossa fé, sobre a nossa confissão de fé, sobre aquilo que nós acreditamos. Nós, como cristãos, nós precisamos entender, conhecer a fé que nós temos. Eu sempre quis ensinar a respeito disso e eu achei nesse livro uma estrutura muito boa sobre os assuntos abordados aqui. Tá? Então algumas coisas eu irei conversar aqui com você que não vai ter aqui nesse livro, mas está tudo garantido aqui na palavra de Deus, isso você pode ter certeza. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir esse livro, é um livro muito bom. E fique comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai acrescentar na sua fé todo esse conhecimento que nós iremos expor aqui. Eu me chamo Érica, você está no canal Café e a Razão. Por aqui nós compartilhamos conteúdo cristãos. O autor intitula aqui esse capítulo acerca do conhecimento de Deus, A que Deus se assemelha. Eu acho que ele não poderia colocar quem é Deus, né? Eu acho que ele não arriscou isso, porque é um grande problema eu tentar definir por completo a Deus. Então, nós sabemos de Deus aquilo que Ele nos revelou saber. E também sabemos que existe muito para conhecer a Deus. Nesse estudo nós vamos ver com detalhes a respeito disso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que assim como as Escrituras é a principal fonte de conhecimento a respeito dela mesma, ou seja, a Escritura fala dela mesma e é a principal fonte, Deus também é a mais elevada fonte de conhecimento a respeito dele mesmo. Ou seja, Deus fala de si mesmo. E essa é a fonte confiável que nós temos. O que Deus fala sobre ele e o que ele deixou para que nós soubéssemos a respeito dele. E o primeiro ponto que o autor aponta aqui acerca do conhecimento de Deus é sobre a existência de Deus. Deus existe. Esse é o primeiro ponto. Deus existe. As Escrituras nos revelam que todas as pessoas têm dentro de si, dentro do seu interior, um profundo senso de que Deus existe. Romanos capítulo 1, o versículo 19 vai falar sobre isso. Nós iremos ler aqui, mas nós iremos ler a partir do 18, tá? Iremos ler até o 20. 18 para a gente entender o contexto, o que a Bíblia está falando aqui, ok? Diz assim, o versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pois Deus lhe manifestou. 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis.
Nós precisamos entender o contexto aqui. O que essa passagem bíblica está nos dizendo? Esse contexto aqui vai nos falar sobre a ira de Deus contra o pecado, contra o pecador, que não há desculpa nenhuma. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: ah, Deus, também o Senhor não me deu uma chance, eu nem te conhecia, eu não acreditei porque eu nunca tive a oportunidade de conhecer, ninguém nunca me falou sobre você. O apóstolo Paulo já está aqui exortando, tá? Para que ninguém pense que um dia pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não tenho culpa, porque eu não conhecia. Não. Primeiro, porque Deus coloca esse senso interior. Todos têm aquele senso interior. Já nasce com isso. A humanidade por si só é religiosa. Por mais que não conheçam a Bíblia, a verdade, o Evangelho, todas as tribos, nações, no seu início, tudo, eles começam a adorar uma divindade. Eles sabem que existe algo maior. Eles sabem que existe um ser supremo, porque Deus colocou dentro do homem esse anseio, essa verdade. Olha, existe uma ira de Deus sobre a humanidade por conta do pecado, de sua injustiça, porque o homem trocou a verdade de Deus pela mentira, porque o homem, a humanidade, começa a adorar a criatura ao invés do Criador. Então, nós iremos conhecer a respeito desse Deus lá na frente, a respeito dos atributos de Deus, que fala sobre a justiça de Deus. Deus é justo. E esse texto está falando exatamente isso, sobre a justiça de Deus. Lá na frente, o homem sendo condenado pelos seus pecados, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar que Deus é injusto. Não, primeiramente, Deus colocou esse senso dentro de todos. Existe Deus. O ateu, ele não nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Lá na frente, em um determinado momento, ele decide dizer que é ateu, que não acredita mais em Deus. Ele decide abandonar a crença, porque na verdade o orgulho, a altivez, a autossuficiência do homem, a sua depravação faz com que ele prefira rejeitar o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que Deus colocou dentro dele simplesmente rejeita. Mas o texto, principalmente o versículo 19, vai dizer que Deus se fez conhecer entre os homens. Então existe um senso dentro de mim, de você, de que Deus existe. E não só isso, ele completa com o versículo 20, falando a respeito das coisas criadas. No versículo 20 vai dizer o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Os atributos invisíveis de Deus. Ou seja, são coisas que a gente não pode ver, não é palpável ali. Mas nós podemos ver, sim, através da sua criação. Nós vemos o poder de Deus através da criação dele. A exatidão como as coisas funcionam, a natureza, as leis naturais, como a terra funciona, como o sistema solar funciona, como todas as coisas funcionam e se encaixam perfeitamente. Nós, seres humanos, estamos aqui exatamente onde nós deveríamos estar, porque se o nosso planeta estivesse um pouquinho a mais perto do Sol, nós estaríamos fritos, né? Torrados pelo Sol. Se o nosso planeta estivesse um pouquinho mais longe, nós também não teríamos a condição de viver. O nosso oxigênio, a nossa atmosfera é perfeita. Tudo se encaixa muito perfeitamente. Olha como a natureza funciona. Olha como que é o equilíbrio. É tudo muito perfeito, muito equilibrado, muito no seu devido lugar. Então, quando alguém decide não crer em Deus, não é pelo conhecimento que ela tem, não é por conta do seu intelecto, porque é uma pessoa muito inteligente. Não, cientistas que acreditam em Deus, porque de tanto eles estudarem a ciência, a física, eles entenderam que com tanta perfeição, com tanta exatidão, seria impossível que as coisas tivessem sido criadas por si só. Existe um arquiteto do universo, que eles vão chamar de design inteligente. Existe alguém por trás de tudo isso. Não é possível que com tanta perfeição, exatidão, tudo calculado no seu devido lugar, não é possível que não exista um Criador. Então, meus queridos, Deus deixou isso bem claro, através da sua
criação. Existe dentro de nós um senso profundo a respeito de que Deus existe. Dentro da humanidade existe isso. Deus plantou a eternidade no coração do homem, diz a palavra. E também através da criação. Então, olha, no final ele fala assim, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim, Deus, o Senhor é injusto porque eu nunca te conheci, ok? Então, isso nós chamamos de revelação natural de Deus. Existe a revelação natural e a revelação especial. Essa é a revelação especial, a Bíblia. Nós temos o privilégio de ter acesso à revelação especial de Deus. Isso aqui, meus queridos, é um privilégio e tanto. Se você tem contato com as Escrituras, você tem contato com a revelação especial de Deus. Deus se revelando de forma especial, de forma pessoal a nós. Então, existem sim aqueles que não acreditam na existência de Deus. O apóstolo Paulo vai explicar sobre isso quando ele diz que as pessoas trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Então o ateu, aquele que não acredita em Deus, ele também é indesculpável. Ele vai chegar diante de Deus, ele não tem desculpa, ele não vai poder chamar de Deus injusto, porque dentro de si ele também tem esse senso de que Deus existe. Ele viu, ele enxergou todas as coisas criadas. E isso não é parte do intelecto, tá? O ateu, ele não é ateu porque ele é inteligente. Muitas pessoas ligam a isso, né? Porque existem muitos cientistas ateus. Mas não significa que o ateu é inteligente, que é muito sábio. Não. Tem mais a ver com a espiritualidade, tem muito a ver com a moralidade da pessoa. Muitas pessoas, não vou dizer todos, mas muitos ateus escolhem rejeitar a existência de Deus por conta da sua conduta moral mesmo. Não consegue viver aquilo que Deus falou e, portanto, é mais fácil rejeitar a existência de Deus. É mais fácil dizer que Deus não existe, porque não faz sentido viver como Deus falou. Não faz sentido nenhum. Nada se encaixa para aquela pessoa, porque a mente é moralmente corrompida, espiritualmente corrompida, então ela não aceita. Alguns casos são ateus por conta de mágoa, de ressentimento, fica grilado com Deus, fica com raiva com Deus, indignado com a vida e se volta contra Deus e diz que Deus não existe. Então é um problema social, moral, espiritual principalmente, porque a verdade é que a humanidade caída, corrompida pelo pecado, escolhe rejeitar a Deus pela sua altivez, pelo seu orgulho, se acha autossuficiente demais, é inteligente demais para crer em Deus. Então elas simplesmente ignoram a Deus, são convencidas de que não há espaço para Deus em suas vidas e rejeita a Deus. Salmos vai falar sobre isso. Salmo capítulo 10, versículo 4 diz o seguinte: em sua presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum de seus planos. Então o ímpio, quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não é piedoso. A pessoa piedosa é aquela pessoa que busca a piedade, vida com Deus, que crê em Deus, que confessa a Deus, que busca a vida de santidade. O ímpio é o contrário de tudo isso, é a impiedade, ele não crê, ele rejeita a existência de Deus, ele vive como se Deus não existisse. Então, esse é o ímpio. O ímpio, na sua presunção, no seu orgulho, na sua altivez, rejeita a Deus. Se tem um ateu aqui me ouvindo, que eu acho que não tem, porque aqui é um conteúdo cristão, mas se você é ateu, está me ouvindo agora, reflita um pouco. Quando você deixou de crer em Deus? E qual foi o motivo, o real motivo pelo qual você abandonou a fé? Volte para Deus, porque Ele é rico em perdoar, Ele é rico em misericórdia. O segundo ponto que Gruden aponta aqui é que Deus é conhecível. Deus não só apenas existe, como também podemos conhecer coisas a seu respeito. E o melhor de tudo, podemos conhecer pessoalmente. Isso é o melhor de tudo. Nosso Deus é um Deus pessoal.
Mas é importante sabermos aqui que nós não podemos conhecer a Deus em sua totalidade, porque nós somos seres finitos diante de um Deus infinito. Deus é grandioso. O salmista vai falar: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. É impossível. O conhecimento de Deus é maravilhoso demais para nós. É grandioso demais. Não cabe no nosso entendimento. Nós não podemos pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha. A Bíblia vai nos falar que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. João capítulo 17, versículo 3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Meus queridos, nós temos um Deus que é grande, é maravilhoso demais para caber no nosso entendimento. É grandioso, poderoso demais para caber dentro do nosso entendimento. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Nós não conseguimos entender quem nos criou. Ele sim nos conhece, porque foi Ele que nos criou. Mas ao mesmo tempo que esse Deus tão grande, tão poderoso, tão grandioso, onipotente, excelso, soberano, ao mesmo tempo que Ele está sentado no alto sublime trono, ao mesmo tempo que Ele está lá, Ele também está aqui. Olha que notícia maravilhosa. É um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona. Davi tem alguns salmos que são lindíssimos, belíssimos, quando ele se dirige diretamente para Deus, conversando com Deus. Ele fala sobre essa relação pessoal com Deus. Salmo 139, eu quero ler alguns trechos com você para que nós possamos entender um pouquinho desse Deus que é pessoal. Salmo 139, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tal alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se descer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Davi está falando de um Deus que se preocupa, que entende cada detalhe. Um Deus que está presente o tempo todo, que vê quando a gente se senta, quando a gente se levanta. Deus que está em todos os lugares. Ele vai falar sobre a onipresença de Deus. Ele vai falar também da onipotência de Deus. O nosso Deus é um Deus que vê cada detalhe da nossa vida. Não é um Deus indiferente, distante. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós nos afastamos de Deus por não conhecê-lo, por não saber que, ao mesmo tempo que Ele é um Deus justo, grande, soberano, poderoso, um Deus que se ira, Ele também é um Deus pessoal, que também é bondoso, que é amoroso, que nos ajuda em nossas fraquezas. É um Deus que nos perdoa diariamente. Sabe, algumas vezes nós geramos dentro da nossa cultura, até ali na infância, né? As crianças, os pais falam às crianças: olha, você não pode fazer tal coisa porque Deus está vendo. Não faça isso, Deus não gosta, Deus está vendo. Não faça isso porque Deus vai te castigar, Deus vai te punir, Deus vai te fazer isso, sabe? E ali a gente cresce com a mentalidade somente desse Deus irado,
Deus que castiga, Deus que pune, sabe? Não conseguimos enxergar também esse Deus que está aqui, presente nos momentos de fraquezas, nos momentos de tempestade, nos momentos difíceis. Então você entende a importância do conhecimento de Deus, para que nós não possamos construir uma imagem distorcida a respeito do nosso Deus. Nosso Deus é completo, Ele é pleno. Ao mesmo tempo que Ele é justiça, Ele também é amor. Então quando nós desequilibramos isso, quando nós entendemos que Deus é só justiça, Deus é só juiz, entende Ele como aquele carrasco e vai impondo sobre as pessoas e vai mandando as pessoas para o inferno, isso é um erro muito grande. Isso é um desequilíbrio, é um extremo muito perigoso. Também há um outro extremo, quando eu acho que Deus é só amor, é aquele amorzinho que nunca se ira, que nunca está bravo, é aquele tipo de pai permissivo. Deus é amor, já vi pessoas falando assim, Deus é tão amor que no final todos serão redimidos, não existe essa de inferno, vai todo mundo ser salvo, porque Deus é amor, Deus nos ama, Deus é bom demais para deixar as pessoas ser condenadas. Cadê a justiça? A maldade, a perversidão da humanidade, a depravação da humanidade não pode ser impune. Deus é justiça e Ele é amor, sabe? Ele é justo e Ele é justificador, sabe? Deus condena o pecado, Deus condena a humanidade pelo seu pecado, então Ele é justo. E Deus, Ele é justificador, porque a humanidade na condição que está, corrompida, pecadora, condenada, Deus é amor e envia o seu Filho unigênito para salvar essa humanidade. Deus justo, Deus justificador. Ele justificou a humanidade, entregando o seu próprio Filho para morrer no lugar da humanidade. Logo, todo aquele que crê nele, todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, todo aquele que reconhece o sacrifício de Cristo lá na cruz, esse é justificado por Deus, encontra justiça. Isso é a perfeição de Deus, isso é a justiça de Deus e o amor de Deus em ação. Você entende como Deus é completo? Ele não pode ser só amor, ele não pode ser só justiça. No próximo estudo nós iremos falar sobre os atributos de Deus. Foi isso que eu introduzi agora com você. Eu falei sobre atributos. O que são atributos? São características de Deus, tá? Então Deus permite, através das Escrituras, que nós conheçamos alguma das suas perfeições, das suas características, das suas virtudes, né? Então eu citei duas aqui, a justiça e o amor. Nós iremos no próximo estudo falar sobre os atributos de Deus, tá? Vai ser um estudo muito legal, vai ser mais aprofundado a respeito de cada atributo de Deus, os que Ele compartilhou conosco e aqueles que somente Deus tem, ok? Então fique com essa palavra, esse estudo no seu coração, queira sim aprender mais sobre Deus, sobre a fé, amém? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Te vejo por aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá? Nós iremos dar continuidade a esse estudo a respeito das bases da fé cristã. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.